Tarde, meus queridos, nós estamos aqui nesse momento para fazer uma breve exposição de Levítico capítulo 10. A gente vai estar falando sobre Nadab e Abiú, a morte de Nadab e Abiú e a causa dessa morte. O texto diz o seguinte, eu quero ler apenas o versículo 1 e 2 do livro de Levítico, que diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Interessante nesse texto, a contextualização desse texto para mim é uma das coisas mais lindas que eu vejo em relação à tipologia bíblica no Antigo Testamento. Nós vamos ver Nadab e Abiú, filhos de Arão. Filhos de Arão, quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote. Nadab e Abiú possivelmente eram os futuros sacerdotes de Israel. Esses homens, eles entendiam das coisas sagradas, eles eram acostumados a sacrificar perante o Senhor. E o texto diz que eles tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que eles colocaram fogo sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Por que esse fogo era estranho? Está aqui bem claro a Escritura, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que lhes não ordenaram, Deus não ordenou que eles levassem aquele fogo. Por que Deus não ordenou? Havia uma prescrição. Se você pegar o Levítico capítulo 6, versículo 8 a 13, quando o tabernáculo foi feito, quando o altar foi construído, a Bíblia diz que desceu o fogo do céu sobre o altar, e o sacerdote tinha a responsabilidade diariamente de colocar a lenha sobre aquele fogo que tinha vindo de Deus. É por isso que em Levítico 6:12 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era a responsabilidade do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas, manter aquele fogo aceso. E Deus exigiu, ele pediu, na sua palavra, que o único fogo para fazer sacrifício, para fazer oração, esse fogo, tudo que se relacionasse a fogo no santuário, no tabernáculo, tinha que ser pego lá fora do arraial, no altar de Deus. O que acontece aqui na Nadab e Abiú, irmãos, possivelmente a ideia desse texto é que eles, das duas uma, ou eles agiram com preguiça ou com irreverência. Preguiça de buscar o fogo que estava lá fora do arraial. Tem muita gente que tem preguiça, muito pastor, muito pregador, que ele tem preguiça. Preguiça de quê? De ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de pesquisar. Então o que é que ele faz? Ele fica trazendo fogo estranho para dentro da igreja, primeiro povo de Deus. Ele lê um texto, prega um texto sem contexto, sem aplicação bíblica, sem aplicação lógica, sem poder do Espírito, sem coisa alguma, fruto da cabeça dele, da imaginação dele. E isso, irmão, é fogo estranho. É fogo estranho, é fogo que Deus não ordenou. As pessoas estão trazendo fogo estranho hoje para dentro da casa de Deus, pregações antibíblicas, movimentos antibíblicos, liturgia antibíblica. Uma coisa que eu tenho que dizer para você nessa tarde é que a adoração que Deus quer, a Bíblia diz que é a adoração que Ele quer. Ele quer adoração em espírito e em verdade. O culto que Deus quer, o culto que Deus se agrada, está na Bíblia. O jejum que Ele se agrada, o culto que Ele se agrada, que a gente se abstenha do pecado, que a gente faça o bem, que a gente estenda a mão necessitado. É isso que Ele quer, está lá na Bíblia, gente. E o que acontece é que nós queremos fazer culto diferente. Eu acho muito legal quando eu vejo isso. Pastor, vai fazer um culto diferente. E eu disse: qual é o culto? Menino, não, pastor, a gente pega um jogo de luz, traz para cá. Eu digo: não, meu filho, isso aqui não. Culto diferente, isso não é culto diferente. Eu quero fazer o culto igual a palavra manda. Porque nós estamos produzindo fogo estranho no arraial. Nadab e Abiú pegaram o fogo. Fogo estranho por quê? Porque esse fogo foi eles mesmos que produziram, gente. E eles trouxeram para a presença de Deus um fogo que eles mesmos produziram. E Deus rejeitou esse fogo. E a prova disso é que Deus os matou. Tem muitas igrejas mortas. Tem muitos ministérios mortos. Tem muita gente boa morta. Está igual lá a igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas está morto. Por quê? Porque eles estão levando fogo estranho para a presença do Senhor. Gente, a adoração que Deus quer está na Bíblia. O tipo de culto que Deus quer está na Bíblia. E o que vier fora dessa palavra aqui, seja amaldiçoado, seja anátema. O que vier fora da prescrição de Deus é estranho. Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho perante o Senhor. Eu quero só concluir essa palavra, porque, que nem eu digo, isso aqui eu vou deixar só uma dica para os pregadores, porque eu não sou pregador. Eu sou simplesmente um servo de vocês. Mas eu quero só deixar uma dica para vocês aqui. Qual é a dica que eu quero deixar para vocês? Tudo que Deus não mandar você fazer, tudo que Deus não pedir para ser oferecido a Ele, todo tipo de culto que Deus não pedir é estranho.
Interessante que eu me lembrei agora de 2 Samuel capítulo 6, quando Davi foi buscar a arca na era de Narcom. Quando Davi foi buscar a arca em Bet-Semes, perdão, a era de Narcom foi onde os bois caíram. Quando ele foi buscar a arca em Bet-Semes, a Bíblia diz que Davi pegou e escolheu os melhores bois, 2 bois novos, pegou um carro novo, oh meu Deus do céu, para trazer a arca do concerto. Quando a Bíblia diz que a arca chegou na era de Narcom, algumas traduções bíblicas de Quidom, porque era o mesmo local. E a Bíblia diz que lá os bois tropeçaram. Uzá e Aiô vinham da arca, Aiô segurou aquela arca, e a Bíblia diz que Deus fulminou Aiô. O fogo de Deus queimou aquele homem. E a Bíblia diz que Davi pergunta, como virá a minha arca de Deus? Gente, Davi estava com a intenção maravilhosa de que a arca de Deus vai num carro novo, bois novos. Mas foi esse o culto que Deus pediu? Foi essa a forma que Deus pediu para a arca ser conduzida? Deus tinha prescrevido que a arca tinha que ser carregada por homens e homens levitas. Tem muita gente aí fazendo culto aí que Deus não tem recebido. E se Deus não tem recebido, esses cultos não têm trazido vida, têm trazido morte. Movimento sem palavra, movimento sem Bíblia, fogo produzido por homem. Irmãos, isso é fogo estranho. E é por isso que as igrejas, muitos dos arraiais estão doentes e mortos. Paulo diz, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos que já morreram por causa desse fogo estranho. Então não é como você quer, meu filho, não é como você acha, é como Deus manda. A Bíblia tem a prescrição do culto. A Bíblia diz qual é o fogo que Deus quer. Qual é o fogo que Deus quer, pastor? O fogo que vem do coração dele para o meu, para me transmitir para os outros. Eu não tenho capacidade de produzir fogo. Fogo humano. Mensagem fruto da minha imaginação, da minha eloquência, fruto do meu pensamento, que não venha do altar de Deus, que não venha da revelação de Deus, é estranho e vai trazer morte para a sua vida e para a vida dos outros. Então essa é a minha reflexão, que Deus possa te abençoar, grande abraço, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Amém. Vitória.